imediato, iremos ao painel que tratará sobre saúde suplementar, qual presente, qual futuro para pacientes e médicos. Para moderar os trabalhos, convido o membro da Comissão de Direito Médico, Dr. Luiz Henrique Pressendo. Com a condução dos trabalhos, o moderador. Boa noite, pessoal. Gostaria de agradecer a oportunidade oferecida pelo Conselho Federal de Medicina de presidir e moderar a última mesa. É uma honra ter essa oportunidade. E para me ajudar a fechar com chave de ouro esse congresso que enriqueceu a nossa alma, eu gostaria de convidar, inicialmente, a doutora Fabiana Ada Ringon-Richter. Acertei a pronúncia do nome? Não? Então me ajuda a corrigir. A doutora Fabiana é administradora hospitalar, especialista em gestão de negócios em saúde e gestão de projetos, com sólida experiência em gestão de operadoras de planos de saúde e hospitais de pequeno, médio e grande porte. Sua trajetória inclui 20 anos de experiência com operadoras de planos de saúde, especialmente na gestão de cooperativas médicas. Atualmente é consultora técnica para tecnologia em saúde, consultora estratégica para cooperativas médicas e diretora executiva da R3 Gestão em Saúde, situada na cidade de Florianópolis. Uma linda cidade de Florianópolis, né? Para compor a mesa, gostaria também de convidar o Dr. Paulo de Souza Montenegro. O Dr. Paulo é graduado... Dr. Paulo é graduado em Direito pelo Centro Universidade da Unieuro, em 2005, e em Medicina pela Universidade Federal do Ceará, em 1987. É pós-graduado em Administração Hospitalar, atuou como assessor do Ministério Público do Distrito Federal, na promotoria especializada em temas de saúde e como professor do curso de Direito das Faculdades Integradas do Planalto e Universidade Católica de Brasília. Foi coordenador do curso de Administração Hospitalar e do Centro Universitário Unieuro em Brasília. Tem experiência na área de Medicina, Direito Médico, Bioética e Administração de Serviços de Saúde. Para finalizar a composição da mesa, gostaria de convidar o nosso queridíssimo Dr. Salomão Rodrigues Filho, que é médico pela Universidade Federal de Goiás, formado em 1971. Psiquiatra, foi idealizador, fundador e primeiro coordenador do Comitê de Integração das Entidades de Representação dos Médicos e Estabelecimentos Assistenciais de Saúde em Goiás. É conselheiro federal e coordena a Comissão de Saúde Suplementar do CFM. Vamos começar, então, com a doutora Fabiana. Em razão do adiantado da hora, vamos limitar a 15 minutos as explanações? Se não der, a gente... Boa tarde a todos. Eu vou tentar ser o mais breve possível, porque, em função do adiantado da hora, o nosso tempo está um pouquinho reduzido. Responsabilidade, abrir um tema tão polêmico num congresso de tão nobre importância para a saúde brasileira. Agradecer o convite do doutor de aulas, também da doutora Sandra Krieger, através do OAB, que nos contatou. E... enfim, vamos lá, vamos falar de saúde suplementar, torcendo para sair viva. Tem bastante advogado na plateia para cuidar de mim, né, se for o caso. Eu estou aqui à sua disposição, hein? Oi? Estou aqui à sua disposição. Então, por favor, fique perto de mim.
Saúde suplementar é um tema polêmico, a gente vive um momento bastante crítico no Brasil, e um momento em que a gente percebe esse mercado com uma certa ebulição. É importante olhar para ele, entender ele, até porque eu comentava hoje com alguns colegas no almoço que é inevitável que a gente entenda esse conceito como um conceito de simbiose, né? Todos nós precisamos da saúde suplementar. E, embora alguns deles, até pela minha relação com cooperativas médicas ao longo da minha história, tenham dito, olha, eu advogo muito contra, né, cooperativas médicas, a gente precisa entender que, a despeito da modalidade de saúde suplementar, ela é real e provavelmente todos nós nessa sala usemos o sistema de saúde suplementar, né? Não podemos negligenciar nem a sua existência e nem a sua importância. Eu não sei para onde eu aponto, eu vou apontar para cá, deu certo. Bom, falando um pouquinho de cenários da saúde no Brasil, olhando para o mercado, e aí saindo um pouquinho do contexto tanto jurídico quanto médico, é inevitável a gente perceber que nós estamos num momento de envelhecimento populacional. É estimado que até 2050, a América Latina, assim como Ásia, Caribe e Oceania, tenham mais de 18% da sua população com mais de 65 anos. Os estudos indicam que a nossa pirâmide etária no Brasil, por volta de 2027, ela entra num equilíbrio onde a gente comece a inverter esta base da pirâmide produtiva e a gente comece a ter problemas bastante sérios de sustentabilidade, de sustentação desta população mais envelhecida. Em 2060, aí já estão os dados, eu estou correndo um pouquinho em função do tempo, tá? Mas fico aberta depois para a gente discutir os dados. E que em 2060 a gente realmente já tenha esta pirâmide com uma outra configuração e com um peso muito grande de manutenção da saúde desta população, que inevitavelmente estará um pouco mais envelhecida. Também mudamos o perfil epidemiológico da saúde no Brasil. Nós saímos, embora agora, se a gente abrir hoje a página da ANS, eu acessei ainda hoje de manhã, o banner de chamada é sobre a vacinação do sarampo, né? Mas a gente teve uma migração das doenças infecto-contagiosas para as doenças crônico-degenerativas com o envelhecimento populacional, isso é fato. Então, a despeito do que está acontecendo com o ressurgimento do sarampo no Brasil, mas o perfil de saúde da população está mudando. O que isso significa? Significa que a gente sai do tratamento de doenças de curto prazo, em que elas têm um ciclo curto de vida, para doenças que vão acompanhar o indivíduo durante muito tempo e, quiçá, pelo restante da sua vida, muitas vezes. Falando ainda de cenário da saúde suplementar, porque é o mote da nossa discussão aqui, a gente percebe que no Brasil a gente não tem uma distribuição equânime de cobertura de saúde suplementar. Aonde vocês veem verdinho na tela, é onde a gente tem mais de 20% de cobertura, né? O Distrito Federal está incluso, laranjinha entre 15% e 20%, os demais estados até 15% de cobertura de saúde suplementar no Brasil. Nós tivemos um movimento muito interessante nos últimos anos, que foi, e isso tem um preço para a nossa população, para a nossa saúde, inclusive, que foi a perda de beneficiários com a crise de 2015. Hoje nós somos cerca de 47 milhões de beneficiários de plano de saúde no Brasil, dados de abril da Agência Nacional de Saúde, mas a gente vem diminuindo a participação da saúde suplementar, né, no atendimento à população brasileira. Fruto da crise, depois de 2015 a gente ainda não recuperou. Depois eu até vou citar, tem um fato agora recente, interessante, ontem teve uma reunião muito interessante na ANS, onde a gente percebe como o mercado está se comportando neste quesito. A gente ainda tem no plano de saúde, a maioria é plano empresarial, mas a gente percebe pelos indicadores do gráfico, deixa eu ver se aqui eu consigo fazer o laser point, que todas as modalidades de contratos perderam vidas, né? A gente chama
Isso é uma linguagem, perder vida não significa morte, perder vida é algo que a gente usa na saúde suplementar como evasão, né? De alguma forma, a gente perdeu esses contratos. O coletivo empresarial ainda domina o mercado de plano de saúde no Brasil. Um outro dado preocupante no que tange ao nosso futuro da saúde suplementar é o seguinte: nós temos hoje uma parcela importante da população que está pulverizada em operadoras de pequeno e médio porte. Essas operadoras de pequeno e médio porte, qualquer sinistro, qualquer evento adverso, por exemplo, algo que é bastante comum, um CA de mama, um câncer de mama, pode desestabilizar o equilíbrio desta operadora e pode matá-la. O que significa isso? Se a gente olha uma análise de mercado, mercadológica de novo, a gente observa que nós temos uma parte importante da nossa população que está na mão de contratos de operadoras que têm um risco, que têm uma situação muito tênue, em que qualquer desequilíbrio, qualquer processo, e aí sim, por favor, o senhor se comprometeu a me defender, qualquer processo de judicialização pode quebrá-la e comprometer a saúde de todo o restante de uma população atendida. Uma situação que os senhores médicos presentes na sala, e a gente está aqui no Conselho Federal de Medicina, enquanto donos das suas clínicas, enquanto empresários, já sentaram com alguma operadora de plano de saúde e foram obrigados a escutar eu estou com a minha sinistralidade alta, eu tenho que controlar a minha sinistralidade. E a gente percebe que a média das operadoras de planos privados no Brasil, né, segundo o porte da operadora, né, porque ela está pequeno, médio, grande porte. Gente, eu não peguei meu óculos, está terrível para ler daqui, mas vamos lá. Ele gira em torno de 84% de sinistralidade. O que é esta sinistralidade, né? Eu vou mostrar para vocês como é que, até para subsidiá-los, o que é esse cálculo da sinistralidade. Operadoras de plano de saúde são empresas. Operadoras de plano de saúde têm DA, despesa administrativa, tem despesa comercial, o processo de venda, quando se vende um plano de saúde por um tempo, quem vendeu recebe uma remuneração, e ela precisa ter lucro, porque senão ela não consegue absorver novas tecnologias, fazer o repasse ou absorver novos entrantes no mercado ou o novo rol da agência. Supondo que tudo isso, que toda essa soma dê 100%, e considerando, claro, que não são variáveis absolutas, elas são aleatórias, porque depende do porte, de como a operadora se caracteriza, aqui a gente atribuiu para efeito de cálculo 15% para DA, 1% para despesa comercial, para DC, e 3% para lucro. Invertendo a conta, significa que a sinistralidade mais 15, mais 1, mais 3, tem que fechar 100. Ou 100 menos 15, menos 1 e menos 3, fecharia a sinistralidade suportada por uma operadora. Se eu tenho esse cenário e eu olho para a realidade brasileira, eu começo a ver que eu tenho problemas. E esses problemas são bastante sérios, porque 15% para despesa administrativa não é muito. A gente precisa manter o RH da empresa funcionando, contas a pagar, ou contas a receber, por mais que eu terceirize, eu tenho um jurídico, eu tenho uma série, tenho um arcabouço de manutenção da existência dessa empresa que precisa caber no cálculo. E eu estou com problemas no Brasil, porque quando eu olho as operadoras por porte, eu vejo, né, que a gente tem sinistralidade alta em todos os níveis. Quando uma operadora, e eu faço assessoria para algumas operadoras lá no Sul, elas olham para mim e falam: baixei minha sinistralidade para menos de 90%. Eu sou obrigada a dizer para eles, numa curva de tendência, a tua morte ocorre em 5 anos. Porque é grave. Quando a gente fala de cooperativa, isso até não acontece, porque se passa o chapéu, se faz um prorata antecipado e o médico paga a conta. Né? E aí a gente vê um processo que ele fica um pouco autofágico, porque o médico começa
a prescrever exames na sua clínica enquanto empresário para compor uma consulta de R$80, mas eu não consigo aumentar a consulta porque ele prescreve exame. Enfim, é máquina de fazer doido, mas é isso que a gente vê. E é importante a oportunidade de falar num congresso desse para conscientizar as pessoas de que a conta interfere no nosso bolso também. E nós vamos ter um problema bem sério na saúde suplementar no Brasil a curtíssimo prazo, se a gente não fizer nada. Eu me permiti trazer alguns movimentos do cenário atual. Como é que nós, sejam prestadores para planos de saúde, sejam operadoras, médicos, nós, advogados, as pessoas que estão presentes nessa sala, estão se movimentando nesse cenário atual. Esta notícia de julho, a CNI, a Confederação Nacional das Indústrias, apresentou uma proposta para assegurar a sustentabilidade da saúde suplementar à Agência Nacional de Saúde. Esta reunião aconteceu ontem, no Rio de Janeiro. Eu ainda não tenho notícia dela, mas confesso que hoje à noite eu vou saber, e eu estou com uma coceirinha assim, para saber o que houve. Mas a indústria está pressionando por um menor custo do convênio. Gente, por que a indústria está se movimentando? Porque 12%, mais ou menos, da folha de pagamento da indústria é plano de saúde. Hoje, as pessoas trabalham, um dos atrativos que as pessoas têm para irem trabalhar na indústria é poderem ter cobertura de um plano de saúde. Então, faz sentido, né? 12% do que eles gastam com folha de pessoal está vinculado ao pagamento do plano de saúde. Eu trouxe algumas falas para complementar este raciocínio, que são da Márcia Agosti, que é a líder de gestão de saúde da GE do Brasil. Ela diz o seguinte, que o nosso desafio é conseguir parceiros para compartilhar erros e acertos num modelo mais centrado no paciente. A gente tem visto, eu participo de alguns congressos e alguns eventos ligados à saúde suplementar, que um dos modismos é cultura centrada no paciente, design centrado no paciente. O modelo americano tem cases de sucesso muito focados nisso. A gente não tem isso ainda no Brasil. É algo disruptivo, é algo que está chegando, que está quebrando todo o paradigma da cultura institucionalizada. Mas que a indústria, já pressionando a Agência Nacional de Saúde, faz esse discurso, está no valor econômico. Ela diz também que somos os pagadores do plano de saúde e não podíamos participar das discussões até então. Então, houve esse pleito, né, em julho, e ontem aconteceu essa reunião com a Agência Nacional, justamente para discutir modelos de assistência, modelos de atenção à saúde. O gerente executivo de Saúde e Segurança do Trabalho, do SESI, o Emanuel Lacerda, diz que o grupo de trabalho da CNI tem o papel de articular, influenciar e mobilizar. É uma maguinha que Brasília é muito seco, né? A gente lá do Sul sofre aqui. O que está acontecendo? Qual é este cenário? A gente tem um grupo de empresários já colocando um pezinho dentro da agência. A agência até então não abria muito para isso, mas agora ela já começa a ter grupos de discussão e discutir novos modelos de remuneração em saúde. Este é o mote deste grupo, isto é o articular, isto é o influenciar, isto é o mobilizar. A gente tem uma realidade que está acontecendo mais de São Paulo para baixo. Eu não conheço aqui no Distrito Federal, por ignorância minha mesmo, como o mercado está se comportando, mas, embora a gente saiba que existe até uma questão ética médica, doutor de aulas, envolvendo isso, a gente percebe o crescimento dos cartões de saúde, ainda que disfarçados de outro nome. A gente percebe isso de uma forma bastante voraz. Planos de acesso, situações não regulamentadas pela Agência Nacional e, portanto, não carregadas dos custos para cumprir todo o rol, onde a pessoa consegue, através de plataformas, de apps, de aplicativos, fazer um pré-débito, aliás, um pré-crédito, e eles depositam determinado valor, este
cartão, esta marca ou esta plataforma negocia com a rede prestadora valores mais baixos, a pessoa usa, ganha uma chavezinha de acesso, o prestador capta essa chave de acesso, é debitado na sua conta, é depositado na sua conta o valor correspondente a esta consulta mais barata, a este exame mais barato, e já se estuda no mercado a possibilidade, inclusive, de se migrar para internações hospitalares. Não regulado, não regulamentado, mas é real. No sul do Brasil, eu até estava no meu celular antes, olhando alguns aplicativos, eu tenho 3, 4 casos, se por curiosidade alguém quiser ver, que já são reais e estão acontecendo no nosso entorno, né, no nosso cenário. O que impulsiona tudo isso, gente? O que impulsiona tudo isso é a indústria da saúde. Não há dúvidas, eu tenho alguma experiência também como gestora de hospitais, eu tenho uns 20 anos de hospital, de vivência dentro de hospital, e o apelo é muito forte, né? A despeito de todas as máfias de prótese desmanteladas, de todas essas questões que a gente viu na mídia, mas o apelo da indústria é muito forte. Eu vou trazer um dado para os senhores que não está em slide. 68% do que custa a assistência numa operadora de plano de saúde vai para a indústria. 68% vai para a indústria. Isso é um dado alarmante. 68% paga remédio, paga pesquisa, paga o fixador de uma ortopedia, paga o exame, enfim. É muito, gente. É muito, não sobra dinheiro para pagar o médico, para remunerar bem, para fazer uma assistência de qualidade. E outra questão é a seguinte, nós temos no Brasil um modelo de prestação de serviços em saúde centrado no atendimento terciário, centrado em hospitais. As pessoas vão muito para o hospital, mesmo que a gente esteja falando de um atendimento ambulatorial. Meu filho está com febre, vou ao pronto-socorro do hospital. Existem modelos e modelos de gestão hospitalar. Alguns modelos focam em shopping center. Você entrou, você vai colher sangue, seu filho vai colher urina, ele vai fazer um raio-x de tórax, mesmo que a tosse seja uma tosse alérgica, porque está em Brasília, e Brasília é muito seco, e por aí vai. Então, este modelo centrado no atendimento terciário eleva demasiadamente o custo da saúde, fica perigosa esta relação. E é isso que a gente tem encontrado. A gente brinca dentro das operadoras de plano de saúde que é um perigo médico ir para congresso, né? Porque o catéterzinho 2 milímetros a mais para a esquerda, ontem eu usava ele 2 milímetros a mais para a direita, ele vai salvar milhões de vidas, eu preciso dele hoje, ele custa R$50 mil mais caro, e o que eu fiz até ontem não presta mais. Não é bem assim. Mas a pressão que se sofre dentro de operadora de saúde para incorporação de tecnologia é assim. É deste jeito que funciona. E isso é perigoso. Isso precisa ser feito com muita consciência. Eu não estou aqui entrando no mérito do cabe ou não cabe, porque tem casos que cabe sim. Né? Tem pesquisas que evidenciam que é necessário. Mas a gente não tem bolso hoje para abarcar tudo isso. O que é a cadeia de valor da saúde, né? Cada agente desse processo, ele entende a cadeia de valor centrado naquilo que lhe é, na sua percepção, naquilo que lhe é alcançável. O prestador de serviço, ele quer prestar uma assistência seguro a um custo adequado, ele quer ser remunerado adequadamente por aquilo. Portanto, se eu tenho um hospital terciário de alta complexidade, se o seu filho chegar aqui com febre, eu só fazer a consulta médica, muitas vezes, não sustento o meu negócio. Então, eu começo a criar alguns artifícios, eu não estou aqui discutindo ética, mas isso acontece, quem nunca passou por isso, assinar 3 guias ao final de um atendimento médico, né, e eu começo a criar artifícios para poder remunerar o meu negócio. O paciente, ele quer qualidade e experiência no cuidado. Ah, não, eu fui no hospital, fiz 3 exames, meu filho fez 3 exames, mas legal, ele saiu com um antihistamínico, porque a tosse dele era alérgica, não tinha nem pneumonia. O raio-x deu limpinho, perfeito. E as operadoras precisam controlar a sinistralidade, porque, senão, elas não têm dinheiro para pagar toda a cadeia. Então, esta é a cadeia de valor da saúde. E olhem como as percepções são tão diferentes, né? Se a gente não conseguir convergir, a gente tem um problema bastante sério. E esta é a grande discussão do momento. Esta é a discussão que a gente faz
quando a gente senta entre operadoras e prestadores de serviço, e agora envolvendo, inclusive, os pacientes. A gente tem N cases em que a gente chama pessoas da comunidade para participarem da discussão, pessoas da comunidade para poderem interagir conosco e darem a sua visão do que lhes é necessário para se sentirem bem atendidos e essa experiência do cuidado. O cenário hoje nos mostra um consumidor com maior demanda da saúde, já foi falado do Dr. Google aqui, né? Então, o paciente, ou nós, qualquer um de nós, quem nunca, eu também, já sentiu alguma coisa, foi para o Dr. Google, ele chega na frente do médico e diz, doutor, eu tenho tal coisa, eu estou provavelmente fazendo uma pielonefrite, porque a minha dor é mais ou menos aqui, quando eu bato dói, a minha urina está meio turva, não sei o quê. Eu tenho isso, né? Já chega para o médico com o seu diagnóstico pronto. Então, nós temos um consumidor ávido, ele tem muito mais demanda de saúde. Um maior nível de conhecimento, muita coisa que tem ali é bobagem, muita coisa é científica, então tem fundamento sim. Garantia de acessar os serviços contratados, e aí a gente tem um problema histórico, que são os contratos das operadoras com os prestadores, né? Isso na área jurídica, direito médico é algo que dá para fazer 40 congressos por ano, e a gente vai ter assunto para debater. Quando isso não acontece, a gente tem a judicialização, é outro fato, né? Uma baixa integração histórica entre operadores e prestadoras. Eu já estive dos dois lados, como eu lhes disse, e a gente percebe claramente essa falta de transparência. Eu não digo tudo o que eu quero comprar, e tu não dizes tudo o que queres vender, e aí fica uma conversa de doido, porque ela não tem sentido. A inovação e tecnologia batendo na porta, né? A gente hoje começa a ver alguns movimentos de tirar o paciente da máquina, de fazer medicina de família, de fazer um cuidado mais centrado no ser humano como um todo, e não a superespecialização na unha do dedinho esquerdo do pé. E a gente começa a ter algumas ações, mas ainda se tem uma questão muito forte, muito tecnicista, muito máquina dentro dos atendimentos de saúde, e inserir na sociedade a cultura do cuidado e da prevenção. Nós estamos agora, em função do envelhecimento da população, fazendo um link com a fase inicial, começando a ter algumas noções de que é preciso cuidar do ser humano desde o seu nascimento, né? Algumas sugestões para que se possa trabalhar dentro desse universo doido. É a saúde baseada em evidência, sempre cada vez mais, então aquilo que é comprovado cientificamente, aquilo que se tem estudo, aquilo que se tem análise. As mudanças nos modelos de remuneração, o fee-for-service não cabe mais, então este modelo do shopping center, quanto mais eu faço, mais eu recebo, ele perde o sentido, e tem que perder, porque ele é um modelo que nos prejudica, todos nós, usuários da saúde suplementar. A otimização de recursos, então a gente tem algumas, para quem estuda um pouco mais o processo hospitalar, a gente já tem algumas iniciativas brilhantes nessa área. A ANAP, Associação Nacional dos Hospitais Privados, num evento há 2 semanas atrás, falou sobre isso, né? Economia de recursos, eliminação de desperdícios. A indústria faz isso há quantos anos com o Six Sigma, né? A gente agora, na saúde, vem introjetando um pouco mais fortemente esses conceitos. Profissionalização tem que remunerar, sim, por indicadores de desempenho. Princípios de governança, compliance, na relação entre operadoras e prestadores. Na minha visão, como militante desta área da saúde, entre hospitais e operadoras, eu acho que esta governança, essa transparência nas relações, mais do que nunca é o que a gente tem defendido, mais do que nunca é o que a gente acredita. E a Confederação da Indústria não faz um movimento à toa com todo o poderio que eles têm. Se eles estão entrando na agência, estão discutindo modelos, é porque isso faz sentido. E a gente tem que entender isso, em vez de se preservar no seu casulo, porque assim como a gente pode virar borboleta, daqui a pouco a lagarta murcha, né? Eu costumo falar assim, a gente pode morrer seco. Como perspectivas ainda, proposta de olhar a sociedade como um todo. Então, a gente precisa muito mais
de ações que saiam do quadradinho daquilo que se pensa, daquilo que se faz, e que se olhe para este cenário e que se entenda os movimentos desse cenário como um todo. Eu, particularmente, acredito na integração dos sistemas público e privado, né? Eu acho que essa correlação, cada vez mais, ela precisa ser fomentada, porque ela cuida da saúde das pessoas, ela leva até as pessoas uma qualidade que muita gente não tem. Nós vimos que, em lugares privilegiados, nós somos apenas 20% da população. Isso é muito pouco. Precisa ampliar, precisa aumentar, precisa levar saúde para as pessoas. O equilíbrio entre os mundos, romper modelos, que é o que eu falava há pouco, a gente precisa exercitar, isso é bastante difícil, né, em profissões até conservadoras, como a medicina e como o próprio direito, mas a gente precisa pensar fora da caixa. Eu fiz uma assessoria, o ano passado, para uma multinacional de tecnologia em saúde, e foi muito interessante, porque eu tinha que conversar com aquela moçadinha de 25 anos, aquele tênis de surfista, camiseta do Ramones e barba aqui, né? Vocês mentalmente desenhem as figuras, e eu não entendia o que eles falavam, e tão pouco eles conseguiam me entender. No início, eu era consultora técnica, estava escrevendo um software em saúde, e a gente não se entendia. Mas, quando você faz esse exercício de romper o teu modelo e de integrar com a garotada... eles têm bonequinho do Marvel também nas mesinhas, assim, tudo cheio de bonequinho. É muito legal de conviver com eles. Quando a gente faz esse exercício, a gente rompe o nosso modelo interno e a gente começa a trocar, começa a entender e começa a aprender com tudo isso. Estou acabando. Nossa, corri para burro, estou até sem ar. Ó. Enxugar o meu tempo. E, principalmente, né, gente, envolver o cliente. E o cliente, eu costumo dizer que, no frigir dos ovos, quando tudo acaba, quando o cenário acaba, é ele que paga a conta, né? A gente discute, mas é o beneficiário, somos nós que desembolsamos, ou parte ou a totalidade do nosso plano de saúde. A gente tem que fazer caber esta conta dentro de tudo isso. Por fim, como mensagem, eu até peço desculpas a quem estava no Congresso de Direito Médico, que houve em junho aqui em Brasília, porque eu apresentei esse slide, mas eu vou me permitir apresentar de novo. E eu quero contar para vocês o seguinte. O ciclo da vida, olhar para o ciclo da vida, é o futuro da saúde no Brasil. Ou a gente faz isso, e a gente entende que as pessoas nascem, que, dependendo de como elas se comportam ao longo da vida, elas vão ter uma ou outra escolha de saúde, elas vão envelhecer de um jeito ou de outro, e quiçá envelheçam com menos comorbidades, quiçá envelheçam saudáveis, mas a cultura do ciclo da vida, a gente tem visto algumas ações isoladas, e é o que, particularmente, eu gosto muito de acreditar, e eu tenho estudado. Não posso, evidentemente, fazer propaganda, mas estou numa plateia de pessoas inteligentes, é só olhar para o modelo americano, tem empresa há 40 anos fazendo isso, nadando de braçada, isso gera economia, né? Isso gera sustentabilidade para o negócio também, e gera, por conseguinte, melhor qualidade de vida para a população. Terminar só falando para vocês que esta ciclista aqui, ela não está aqui por acaso, ela é minha filha, ela tem 21 anos, é uma atleta de performance, dá para ver que a mãe dela não é, né? Pelo tamanho da mãe dela. Mas ela é uma atleta de performance, ela é vegetariana, porque ela tem pena dos animais, então ela não come bicho por princípio. E ela é uma pessoa focada em qualidade de vida, que olha para mim e fala assim, vamos lá, gordinha, vamos caminhar. Te mexe, gordinha, vamos lá. Gente, ela tem consciência da importância da saúde dela, para que ela possa ter uma velhice. Mais do que qualquer coisa, mais do que campeonato, mais do que não comer carne, ela tem essa consciência. Eu tenho muito orgulho dessa menina, e eu queria ter aprendido há 20 anos, há 30 anos atrás, o que ela aprendeu e o que ela leva como filosofia de vida. Porque ou a gente planta semente agora, ou a gente cada vez mais vai ter uma situação muito complicada no nosso país. Era isso. Venci o tempo. Obrigada. Fabiana, muitíssimo obrigado pela sua explanação. Senta aqui do meu lado. Vou pegar uma água. Agora eu gostaria de convidar o Dr. Paulo de Souza Montenegro. O currículo dele eu já apresentei de forma antecedente para vocês, para dar continuidade no nosso tema.
O senhor tem a palavra, doutor Paulo. Peço a permissão para falar nesse microfone, porque eu sou um pouquinho mais agitado que a doutora, então a gente vai precisar de uma mobilidade um pouco maior. Agradeço e cumprimento a todos, na pessoa daquele ao lado de quem tive a honra de morrer num acidente automobilístico durante um teste ergométrico há 7 anos atrás. Miguel de Cervantes, na apresentação de Dom Quixote, disse: "E de tanto ler novelas de cavalaria, parece que aquelas histórias lhe corroeram o juízo." Pelo meu agradecimento, acho que vocês acharam que eu também estou com o juízo corroído. E parece que é verdade. De tanto viver esse mundo que a doutora acabou de dizer, que é uma máquina de fazer doidos, eu perdi as faculdades mentais. Mas o ciclo da vida que ela acabou de falar prevalece. Primeiro, o Conselho Federal colocou para falar um neurótico, depois um psicótico e depois o psiquiatra, não é? Presente na saúde suplementar simplesmente é o caos, é a falência do sistema em sua integralidade. Falência não só financeira, mas falência em todos os aspectos que essa palavra pode abranger: financeira, moral, comercial, administrativa. Por quê? Já que nós estamos no ambiente jurídico, a Constituição Federal, no seu artigo 196, assegura que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, que deve garantir acesso universal e igualitário à população. Ok. Então, isso se chama integralidade da assistência à saúde. É função constitucional do Estado garantir a integralidade do sistema de saúde. Ele não deveria delegar a outros esta função. Mas o artigo 197 permite que ele o faça, mas o faça nos termos da lei. Porque a saúde é de relevância pública e tem que ser regida pela lei. Ok, então é baseado nessa regência que, com a Lei 9.656 de 98, é criado o Sistema de Saúde Suplementar no Brasil. Essa lei durou 24 horas. Quero lembrar a vocês que já sabem disso. Durou 24 horas porque não houve entendimento entre deputados e senadores. Seguiram-se 44 medidas provisórias regendo esse assunto. Ora, onde é que nós estamos montados? Em cima de um sistema em que uma lei tem vigência de 24 horas, falta de acordo do Legislativo e 44 medidas provisórias que regem todo esse mercado. E cria a Lei 9.961, cria a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é reguladora do sistema de saúde suplementar. Só que a lei lhe confere o poder de legislar, o poder de fiscalizar, o poder de julgar, o poder de punir e o poder de julgar o recurso do julgamento que ela própria fez. Perdão, Montesquieu. A doutora já falou que nós estamos dentro de uma realidade em que a taxa de crescimento dos beneficiários de planos de saúde é negativa, e já explicou os motivos. Eu não vou me delongar nesse assunto, mas vou usar para ilustrar algumas coisas.
ela cai diretamente, proporcionalmente ao nível de emprego e ao PIB do país. Os planos de saúde também vêm evoluindo. Há 4 semanas atrás, quando a nossa ministra do Supremo deu aquele despacho contra a resolução normativa de franquias e coparticipações, no dia seguinte eu ouvi um jornalista que eu admiro e ouço todos os dias, mas me dou o direito de divergir em algumas coisas, e cito o nome porque ele falou isso na rádio de manhã, Ricardo Boixá, dizendo que os planos de saúde só reclamam, só pedem aumento, e eu nunca vi um plano de saúde fechar no Brasil. Me perdoe. O grande jornalista Ricardo Boixá não poderia ter dito uma aberração dessa. Os planos de saúde já fecharam 50% no Brasil, desde a criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Isso significa estreitamento de opções comerciais para os usuários. Nós somos usuários. Pede para sair. Essa é uma frase de um filme brasileiro de extremo sucesso, chamado Tropa de Elite. Capitão Nascimento vai lá e diz, pede para sair do BOPE. Pede para sair. Isso é o treinamento do BOPE, para ver quem resiste ficar. A ANS editou a resolução 431, no ano passado, que é a resolução Capitão Nascimento. A resolução determina a saída voluntária e ordenada ou a transferência do controle das operadoras que a doutora Fabiana se referiu aqui. Quem tem menos de 20 mil vidas, pede para sair, antes que eu feche. Essa é a resolução da ANS. Esse é o mercado de saúde regulado pelas leis desse país. Só que eu disse que o mercado está falido, é um caos geral. Não é só da agência. Nós, médicos, nós, hospitais, também temos a nossa parcela, e aqui dentro da casa do Conselho Federal, eu faço e clamo que façamos o meia-culpa. O ator hospital. O ator hospital hoje é remunerado pela doença, pelo insucesso do tratamento. Quanto mais dias o paciente ficar dentro de uma UTI, mais eu ganho. Quanto mais tecnologia eu colocar nesse paciente, mais eu ganho. E hoje e ontem foram tocados nos temas de distanásia, e hoje de manhã foi dito que não há regulação da distanásia nesse país. Mas a distanásia é o que me faz ganhar dinheiro, é o que me remunera. Se eu padronizar como hospital a mudança de um fabricante, de um equipo de bomba de infusão, trocar fabricante A por fabricante B, que são igualmente de igual qualidade, mas que aumenta em R$20 o preço de um para o outro, eu ganho R$120 mil a mais por ano dentro da minha UTI, se eu padronizar o equipo da bomba de infusão B. E é assim que é o sistema. Então, a gente fica perpetuando o sofrimento do paciente, perpetuando o sofrimento das famílias, em detrimento do lucro. E o ator médico também tem culpa. Não estou falando do comportamento de todos, mas de um comportamento de uma grande parcela da população que é suficiente para causar impacto no mercado de saúde suplementar. O médico é mal remunerado, por incrível que pareça, ainda a operadora de plano privado de saúde, que usa o referencial tabela AMB 1992. Ainda há quem pague pela AMB 92. E aí o que é que os médicos começam a entrar no jogo de maquiagem das suas receitas e de fazer combinação de códigos? E aí dizem, para fazer, eu quero autorização para fazer apendicectomia mais laparotomia exploradora.
Eu quero autorização para fazer o código A mais B mais C, porque a remuneração final é que ele julga ser justa. E isso é o dia a dia dentro do nosso mercado. Eu falo aqui como médico. Eu vivo isso há muitos anos para saber o que eu estou falando aqui. O médico que está com o paciente no pronto-socorro, que não tem vaga no seu hospital, incentiva os familiares a comparecerem à defensoria pública ou a contratar um advogado para entrar com a liminar na justiça para pedir vaga na UTI. É o médico que está incentivando a judicialização da saúde. E aí, a defensoria pública recebe aquele pedido do familiar, lê o pedido de vaga na UTI e diz assim, ó, você tem que voltar no médico e dizer que se ele não colocar a expressão há risco de vida, o juiz não defere a liminar. Então, é a defensoria pública quem está determinando, e nós advogados, e agora eu sou advogado, tudo que for mal, eu vou assumir a responsabilidade. E nós, advogados, ensinamos e incitamos o familiar a ir lá no médico que fez o seu relatóriozinho e dizer assim, doutor, acrescenta aí que tem risco de vida, porque senão a liminar não sai não. E ele bota risco de vida, porque ele quer que aquele paciente seja transferido o mais rapidamente possível. E quem é o destinatário da liminar? É o colega dele que está de plantão na UTI. Que chega o oficial de justiça e diz assim, liminar, o juiz mandou o senhor internar um paciente que está lá no pronto-socorro do outro hospital. Incentivado pelo colega, agora o tiro vem para o pé. E aí o plantonista da UTI diz assim, bom, senhor oficial de justiça, eu tenho 10 leitos, os 10 estão ocupados. O senhor leva a lista dos 10 pacientes para o juiz e pede para ele escolher qual é dos 10 que eu vou tirar para poder cumprir a liminar dele. Isso está acontecendo todos os dias no Brasil. O artigo 35 do Código de Ética Médica diz, é vedado ao médico exagerar a gravidade do diagnóstico ou do prognóstico, complicar terapêutico ou exceder-se no número de visitas, consultas ou quaisquer outros procedimentos. Há poucos dias atrás, eu presenciei uma médica pediatra atendendo uma criança, e a criança estava com uma pneumonia grave, e ela disse assim, bom, eu vou colocar no SUS Fácil. O SUS Fácil é o sistema de referenciamento dentro do SUS, que permite a transferência dos pacientes. Só que eu vou colocar lá que essa criança já fez derrame pleural, porque aí acelera a transferência. Eu disse, mas doutora, tem derrame pleural nessa radiografia? Não tem não, mas ela vai fazer. Então ela já coloca o exagero, porque sabe que o sistema está falido, que aquela transferência não sai. E aí ela é futuróloga, dizendo que a criança, o verbo que ela usou de fazer o derrame pleural é, mas, doutor Paulo, essa criança vai derramar. Derramar, fazer derrame pleural. E aí eu pergunto aqui a esse distintíssimo auditório, e a Lei 13.003 é lei, não é resolução normativa de Agência Nacional de Saúde, não. Quem foi que cumpriu a Lei 13.003? Foi perguntado ontem pelo professor Nelson Neri. Ah, a gente não sabe o que é que diz a Lei 13.003. Vamos lá, facilitar para vocês. A Lei 13.003 de 2014 diz que todos os médicos têm que sentar com todas as operadoras de saúde individualmente e assinar um contrato de prestação de serviço. Quem foi que sentou com todas as operadoras de saúde e assinou um contrato dizendo como é o processo de solicitação, como é o processo de liberação, se vai cumprir o rol da ANS dos procedimentos, se não vai cumprir o rol, se vai pedir procedimento experimental, se não vai pedir procedimento experimental, como é que se dá a glosa, como é que não se dá a glosa, ou se todo mundo só se preocupou na hora de assinar com o reajuste. É isso que eu vi, foi isso que eu vi. E o ator
exames laboratoriais que a doutora muito bem citou aqui e já explicou. Senhores, nós temos 10 aparelhos de tomografia computadorizada no setor hospitalar local sul em Brasília. Para quem não é de Brasília, raciocinem da seguinte forma: eu tenho 10 aparelhos de tomografia computadorizada em 4 quadras vizinhas. Como é que eu sustento 10 aparelhos de tomografia em 4 quadras? Eu tenho que fazer uma mágica. Eu tenho que fazer uma demanda desnecessária. Certa feita, um médico começou a solicitar uma série de exames e eu, estranhando aquilo, eu disse: doutor, telefonei para ele e disse: doutor, o senhor está pedindo 100% de ecocardiograma nas suas consultas. A Sociedade Brasileira de Cardiologia preconiza 12% de incidência de eco para as consultas. Resposta dele: Montenegro, como é que tu quer que eu pague meu aparelho, rapaz? Foi isso que eu ouvi. As operadoras, não há santo, também estão fazendo o seu papel, também estão negando procedimentos devidos, também estão colocando aumentos, independente de cálculo atuarial que tem que fazer, também estão obrigando ou contratando auditores médicos que extrapolam diariamente os seus papéis e as suas funções. O artigo 197 do Código de Ética Médica diz que é vedado ao auditor médico autorizar, vetar, bem como modificar, quando na função de auditor ou perito, procedimentos propedêuticos ou terapêuticos instituídos. Semana passada eu analisei um acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, em que o paciente entrou na justiça pedindo a liberação de fixadores de coluna. O auditor da seguradora negou, dizendo que era uma substituição e que o local da cirurgia estava infectado, portanto, ele não iria liberar a OPME. Ora, tudo bem, eu acho que não deve colocar material inerte em sítio de infecção, não. Mas isso é conduta terapêutica. Quem tem que resolver isso é o médico assistente. O que eu tenho que ver como auditor é se há previsão de cobertura de custos ou não para o que está sendo solicitado para mim. E eu não devo liberar ou negar. Quem faz isso é a operadora de saúde. E não é isso que a gente vê no dia a dia. E sim, médicos, colegas, intervindo na conduta de outros colegas, mesmo que seja errada, mas está intervindo, extrapolando poderes. E o usuário? Já foi repetido e a doutora falou muito bem. Não há educação no Brasil. Portanto, não há educação para usar o sistema de saúde por conseguinte. Nós não sabemos utilizar nem o sistema único, nem o sistema suplementar. Um hospital de base, um hospital de altíssima complexidade, tem agora na porta de emergência uma série de pacientes com tosse há 5 dias, aguardando consulta. Isso é falta de educação. Mas é porque não tem o PSF funcionando. Então nós temos que corrigir o sistema como um todo. Mas nós não podemos utilizar de maneira indevida o sistema de saúde. Ator 6 do caos, o judiciário. Primeiro que não deveria ser um ator rotineiro, e passou a ser. Segundo, que eu vou precisar agora do capacete que o doutor Rodrigo chegou ali de moto para falar. Segundo, que os juízes estão julgando ao arrepio da lei, desconsiderando qualquer substrato técnico, qualquer amparo técnico, inclusive também jurídico. Ora, eu não sou nenhum sábio, mas eu aprendi em hermenêutica jurídica
de que uma lei especial prevalece sobre uma lei geral, se tratam da tema, e que a lei geral é de aplicação subsidiária à lei especial. Quando as ações chegam nas mãos dos juízes, que se faz uma defesa citando a 9656, eu já ouvi diversas vezes, não quero saber de lei 9656, eu vou julgar à luz do Código de Defesa do Consumidor. E aí julga, à luz do Código de Defesa do Consumidor, um pedido de um beneficiário de uma autogestão, que é o dono da autogestão. Como é que se aplica Código de Defesa do Consumidor ao dono da empresa? Também não sei. Então, o dispersar das decisões judiciais é a critério pessoal e não mais com um fundamento jurídico. E lá na Universidade de Coimbra, onde tive a oportunidade de frequentar, sendo aluno e discutindo esse tema, não consegui explicar para os professores da Universidade de Coimbra por que os juízes do Brasil julgam sem fundamento legal. E citando os exemplos, mas não pode, está errado, não pode. O Conselho Nacional de Justiça já fez, há alguns anos, uma recomendação para que os tribunais de justiça montem equipes técnicas para assessorar os juízes e desembargadores nas suas decisões ligadas a processos de saúde. Aqui no Distrito Federal, na palestra que nos antecedeu, o então promotor de justiça, doutor de Aulas, disse o seguinte: nossa promotoria teve sucesso porque eu me cerquei de assessores técnicos. E isso foi o moderador dos excessos ou da falta que o promotor teria cometido se não tivesse cercado de assessores. Por que o CNJ tem essa recomendação e os tribunais não cumprem? Mas a palestra pediu também uma visão de futuro. E na visão de futuro, eu não tenho a competência que a doutora tem, mas vou complementar algumas coisas que a senhora falou, me permita. Eu vejo que o futuro é um investimento em ações de educação do usuário e serviços de saúde. Acima da saúde está a educação. Essa é a salvação. Exemplos disso já existem. Não é futuro. É um futuro que se avizinha e alguns já estão implementados. Já existe a Associação Europeia de Literacia e Promoção de Saúde trabalhando com esse tema. Já existe programas de internet trabalhando com esse tema, como, por exemplo, o Eu Saúde. Já existe um programa de acompanhamento multidisciplinar e de educação e de transferência de informação para as mães, chamado Mães de Portugal. Já existiu um programa fechado por critérios políticos em Minas Gerais, chamado Mães de Minas Gerais, que assistiu 200 mil mães e teve impacto na redução da mortalidade perinatal. O futuro é o que a doutora propôs: quebrarmos esse sistema atual perverso de remuneração totalmente equivocado para todos os atores e termos a coragem de sentar e não mais discutir, como todo ano é feito, reajuste de tabela vai ser de quanto? Acabemos com isso e vamos dizer qual é o novo modelo, qual é a nova ideia para nós todos sobrevivermos. Por que não nos basearmos no exemplo holandês, onde há a construção de uma série histórica de incidência de atendimentos hospitalares e os contratantes pagam aos hospitais um orçamento mensal para os próximos 2 anos, parcelado em 24 meses. E aí a previsão de desembolso do contratante, a previsão de recebimento do contratado e a prestação de serviço de boa qualidade.
Doutor Montenegro. Sim, senhor. A doutora falou também na parceria de público-privada. Eu não poderia me furtar de citar o exemplo de uma multinacional brasileira que contratou uma operadora de saúde, uma seguradora. Depois, quando foi negociar a sinistralidade, viu que não tinha sinistralidade. Por quê? Porque o sistema público daquela cidade acolhia muito bem os seus operários e seus familiares. A saúde da família funcionava e o hospital municipal funcionava. E essa empresa pegou o dinheiro que seria para reajuste e transferiu para a reforma do pronto-socorro municipal. E todos ficaram felizes. Os funcionários foram melhor atendidos, continuaram sendo, a operadora manteve seu contrato, a empresa garantiu a qualidade e o sistema público saiu. Por fim, o deslocamento do foco que a doutora também falou, da doença para a saúde. Essa, eu acho que é uma grande saída. E outro exemplo concreto. Existe uma clínica que acompanha 2.500 pacientes idosos, todos com mais de 60 anos. Nós fizemos um estudo em 750 idosos que foram acompanhados por 2 anos, ainda estão sendo acompanhados, mas por 2 anos. Em 750 idosos, que a operadora pagava com valores fixos à clínica, mensalmente, houve uma economia de R$ 2.600.000 ano para a operadora de saúde, e houve aumento na satisfação do paciente, que passou a ter uma assistência multidisciplinar e que passou a conviver na clínica, inclusive socialmente. Esse é um modelo novo que talvez seja uma das saídas para o futuro. Portanto, trago uma observação do passado para entender o presente e tentarmos encontrar uma saída do futuro. Não sou futurólogo. São apenas temas que incitam uma discussão que deve ser grandiosa, porque não deve ser só de médicos, nem só de operadoras, deve envolver todos os atores do sistema de saúde. Muito obrigado pela paciência. Doutor Montenegro, muito obrigado pela sua exposição. Eu, como sou uma pessoa tão inquieta como o senhor, não poderia deixar de fazer uma provocação rápida aqui, antes de passar a palavra para o doutor Salomão. Eu sinto que parte da resposta da sua aflição e indagação com relação aos juízes julgarem do seu modo, no seu ponto de vista contra a lei, esteja diretamente atrelada à publicidade que é feita de forma antecedente pelas operadoras de plano de saúde, que não deixam o consumidor saber de forma clara e objetiva quais são os seus direitos e limites contratuais. Então, eu não tenho muito conforto de concordar com a sua visão, no sentido de que que os juízes estão julgando contra a legem, e sim de que existe uma publicidade exacerbada de forma antecedente na venda do produto, que acaba por vincular e afastar os limites contratuais. Mas foi só uma provocação em razão da minha aflição. Vou passar a palavra agora para o nosso queridíssimo doutor Salomão, que o currículo também já passei de forma antecedente. O senhor prefere falar com esse, com aquele? Está ótimo, vamos lá. Meu boa tarde a todos vocês. Primeiro, cumprimentar a organização do Congresso pela inclusão desse tema, que é extremamente importante e que deve voltar à baila para que a gente possa realmente checar estas coisas. Eu fiquei um pouco assustado com o que eu ouvi aqui, né, dos 2 interlocutores que me antecederam, dos 2 apresentadores, e vou, de alguma forma, modificar a minha apresentação para fazer aqui a defesa do médico, que foi acusado de uma forma muito ruim, na minha opinião, e não correta nas 2 apresentações. E eu vou tentar mostrar isso aonde está. O sistema de saúde suplementar, ele está composto... Eu preciso achar aqui primeiro a ponteira. Está aqui.
São três polos, né? Com um triângulo. Aqui está o paciente, quando ele se relaciona com o médico, que quando ele se relaciona com a operadora, ele é um consumidor. E a operadora é quem administra todo o sistema e o médico faz o papel de prestador. A ANS tem o papel regulador, atribuída por lei, mas tem também um papel harmonizador entre os três pilares do sistema, o que não tem sido feito tão eficientemente. Lá no sertão de Minas, né, se a gente caminhar, a gente vai encontrar muito esses banquinhos de 3 pés. E se uma perna é mais curta ou quebrada, o banco não vai funcionar. E é o que acontece hoje com o sistema suplementar de saúde. Se nós tivermos os 3 pilares equilibrados, o sistema pode funcionar bem, sim. Mas eu concordo com o doutor Paulo, hoje é um caos. É um caos mesmo. Vejamos a questão da legislação. O doutor Paulo falou, deu um toque sobre isso, e olha, nós temos essa quantidade de leis e mais outras leis que interferem no funcionamento do sistema suplementar de saúde, como o ECA, como o Código Civil e tantas outras leis que têm mais uma beiradinha de interferência, mas as principais são essas. Começa do artigo 199, né, da Constituição, que assistência à saúde é livre à iniciativa privada, que eu tive o privilégio de, ao trabalhar na Constituição, na elaboração da Constituição, ter tido um papel importante na introdução desse artigo. A Lei 9656, a Lei dos Planos de Saúde, a lei que criou a agência e tantas outras, né? Vamos lá. A Lei 9656, que é a lei que regula os planos de saúde, ela foi modificada por 44 medidas provisórias, como disse o Paulo. Foi modificada por outro tanto de leis, sendo que a principal dela é a 13.003, de autoria da senadora Lúcia Vânia, lá do meu estado de Goiás, e nós tivemos também um papel importante aí. Essa lei está sendo cumprida? Não, não está. E uma forma de burlar o cumprimento dessa lei é o que está sendo proposto de mudar o sistema de remuneração do médico e do prestador de serviço. Essa mudança só serve para não pagar o prestador de serviço. Essa mudança só serve às operadoras, não serve ao prestador de serviço. Ela poderia servir se houvesse um equilíbrio de forças. Sem o equilíbrio de forças entre aqueles 3 pilares, nós médicos não concordamos jamais com essa modificação. Tramitam na Câmara hoje 158 projetos de lei que modificam a Lei 9656. São tantos projetos que a Câmara Federal, a Comissão Específica de Assuntos Sociais, que é presidida pelo deputado Irã Gonçalves, ele criou uma comissão especial e todos esses projetos de lei foram pensados em um número, 7.419, que está sendo trabalhado. Mas serão mais remendos e mais remendos e mais remendos nessa lei. Nós precisamos de uma lei nova. Essa lei está toda remendada. Se nós não tivermos um substitutivo que traga uma nova lei, o sistema vai se tornar mais caótico e tende a desaparecer no Brasil. Nós precisamos de uma lei que garanta um equilíbrio de forças. Vejam os números. Foi dito aqui sobre o número de beneficiários. Nós começamos em 2008, pegando aqui os 10 últimos anos, com 41 milhões de beneficiários. Chegamos a ter, em 2014, mais de 50 milhões de beneficiários. E hoje, em junho, agora, nós temos 47.236. Quer dizer, já começou, aparentemente, a reverter, porque em março nós tínhamos um número quase zerado, os 47 milhões de beneficiários. Então, parece que começa a crescer, mas temos que aguardar para ver se isso é verdadeiro. Esses números também continuam sendo bastante importantes. O Sistema Suplementar de Saúde teve uma receita, em 2008, de 69 bilhões de reais. Em 2017, essa receita foi de 196 bilhões de reais. Vejam que eu estou falando em bilhões. O que aconteceu? As despesas assistenciais, isso está no site da ANS,
As despesas assistenciais chegaram a 150 bilhões aqui, um total de 77%. Então, a sinistralidade, em média geral, é de 77% no país. Isso depende da competência maior ou menor de cada operadora. E as despesas e lucro estão em 45 bilhões. Quanto é de despesa, eu não consegui chegar em termos médios e não consegui chegar em números de nenhuma operadora. Mas 23% estão destinados a despesas administrativas e lucros. Então, isso são dados importantes. Vamos ver também, eu traduzi esses números, ou coloquei esses números de uma forma para ter uma outra visão aqui. Enquanto a despesa assistencial, a receita é de 196 bilhões no último ano, a despesa assistencial foi de 150, a administração e lucro foi de 45, 23%. Se eu transpor a despesa assistencial para cá, 150 bilhões, os honorários médicos foram de apenas 12%. Apenas 12% do que se gastou com assistência foi destinado ao médico, que é o principal ator desse processo. E outras despesas assistenciais ficaram em 132 bilhões, que dá 88% dessa receita. Há algo de errado nisso, os números não nos deixam nenhuma dúvida. Vamos falar um pouquinho das insatisfações. As insatisfações que eu estou mostrando, não que eu concorde com elas, mas são as que são veiculadas. São aquelas insatisfações que a gente identifica. O beneficiário reclama da operadora, principalmente nos seguintes pontos: que a operadora tem uma mensalidade acima da realidade, que os reajustes são abusivos, que existe restrição de cobertura, que a qualidade da assistência está abaixo da esperada. Isso são as mais frequentes reclamações dos beneficiários. As operadoras reclamam em relação aos beneficiários, que eles pagam um valor de mensalidade abaixo da realidade, que utilizam excessivamente os serviços, e para isso precisaria um fator de moderação, que a utilização, existe utilização indevida do serviço e reclamam da judicialização, como nós presenciamos aqui nas falas que me antecederam. E a judicialização parece realmente excessiva. O que o beneficiário reclama do médico? Baixa disponibilidade, cobrança de complementação. O que o beneficiário reclama do médico? Está aí, né? O que o médico reclama do beneficiário? Um alto nível de exigência. O que a operadora reclama dos médicos? Também bastante superfaturamento, baixa disponibilidade, cobrança de complementação, pedidos excessivos de exames e pedidos excessivos de procedimentos. Mas eu nunca vi uma operadora denunciar o médico no Conselho Regional de Medicina. Eu nunca vi a operadora abrir um processo contra o médico, porque esses casos são a exceção, não é a regra geral. A regra geral, o médico tem um bom procedimento, tem um comportamento correto, mas a operadora precisa da exceção para generalizar esse conceito. Ela tem que denunciar, é dever dela denunciar se ela encontra na sua auditoria um médico que superfaturou. E aí ter o processo e eliminar, separar o joio do trigo. Se ela não faz isso, ela é conivente, ela está utilizando isso de má fé para obter outra coisa. O que o médico reclama da operadora? Grande predomínio de força da operadora sobre a força do médico. A operadora faz o que quer do médico, gato e sapato. Interferência da operadora na autonomia do médico. Isso ocorre no dia a dia. Baixa remuneração. O Paulo falou aqui na tabela de 92. E é verdade. E paga muito menos. E ainda utiliza do instrumento da glosa, né? Indevida, da glosa linear. O médico fatura lá X reais, no mês paga com um corte sem justificativa de 20%, 30%, de acordo com o caixa que ela tem, e não, o médico vai reclamar aquilo e não recebe nunca mais. A operadora não cumpre a Lei 3.003, e a mudança, não se iludam, mudar para DRG, mudar o sistema de remuneração dos serviços prestados, é apenas para dar o tomé no médico. Não é outra intenção, não. Hoje é isso. Se nós
nós achamos que o fee-for-service não é o melhor sistema, não é. Mas qual é melhor do que ele? Aonde está sendo experimentado? Qual é a nossa cultura? Nós precisamos saber exatamente o que está por trás de cada proposta. E o que está por trás é exatamente isso, é não cumprir a lei. A Lei 13.003 ficará totalmente inválida se nós mudarmos o sistema de remuneração para performance. E o médico reclama da operadora da insegurança. O médico que cria problema para a operadora, mesmo que ele seja extremamente importante para os seus pacientes, ele é eliminado do quadro da operadora. Ele não tem nenhuma segurança de permanecer. Hoje, nenhuma operadora é importante para o médico, nenhum médico é importante para a operadora. E aí está o grande problema do sistema. Quando se fala em uma série de raciocínios, né, sobre a objetividade, sobre medir, sobre a métrica do procedimento médico, da conduta do médico, e se interpreta como errada a conduta do médico, há um grande equívoco. As pessoas que pensam assim, eu convidaria a ler o Jerry Miller, né, nesse texto que não está traduzido ainda para o português, mas é A Tirania da Métrica, né, que ele traz, em determinado momento, uma comparação entre assistência à saúde e uma fábrica. Assistência à saúde não pode ser medida como se mede a produção de uma fábrica. Nós não podemos trabalhar com a métrica exata, porque isso não é possível em medicina. A conduta do médico, ele tem que julgar, ele tem que interpretar sinais e sintomas, ele tem que fazer um diagnóstico, ele tem que pedir exames, sim, claro que apenas os necessários, mas ele tem que trabalhar com subjetividade. As coisas na medicina não são objetivas como na indústria. Os objetivos na medicina são múltiplos. Numa fábrica, o objetivo é único. As expectativas também do resultado da interferência do tratamento médico são expectativas subjetivas e não expectativas objetivas. Então, eu convido as pessoas que, ao falarem sobre a questão da métrica, de medir o trabalho do médico, que atentem para esse dado. A métrica no trabalho médico é tirânica. Ela exerce uma tirania. Ela precisa estar presente? Precisa, mas de uma forma moderada, porque o nosso trabalho tem que ser medido de uma forma diferente. As operadoras reclamam muito, como nós podemos colocar. Os médicos reclamam muito, porque ganham pouco. Os pacientes reclamam muito. Mas olhem, a United Health, que é a grande empresa do mundo da área de saúde suplementar, adquiriu a Amil no Brasil por 6,5 bilhões de reais. Está aqui no valor econômico. Uma empresa americana do porte da United Health iria fazer um investimento desse se isso não fosse um bom negócio? Deixo com vocês a pergunta. Em seguida, no mesmo valor econômico, alguns dias depois, ainda em março desse ano, a United anuncia que vai investir 10 bilhões de reais no Brasil na sua área. Se ela comprou por 6,5 e vai investir 10 bilhões, isso é um bom negócio. Nós temos que pensar assim, pelo menos temos que entender que aqui está a mostra de uma verdade. Meus colegas, sem parcerias verdadeiras, a tragédia do sistema de saúde suplementar está anunciada. Se hoje nós temos um caos, nós teremos uma tragédia para o médico e para o paciente, para aqueles que pagam, que são os financiadores do plano de saúde. Isso caminha para uma tragédia anunciada. E eu pergunto, qual é o papel da ANS na construção de parcerias verdadeiras entre os 3 artífices do sistema de saúde suplementar? O beneficiário, que é o financiador, o prestador de serviços e a operadora. Precisamos ver isso com muita atenção.
premissas para a construção de uma relação de confiança. Eu vou passar rapidamente em função do tempo, mas cada segmento precisa ter sua segurança. O prestador precisa de segurança, o beneficiário precisa de segurança e a operadora precisa de segurança. Quando o prestador vê a proposta de novo sistema de remuneração, quando ele não entende, ele fica pensando, oh, pode ser uma coisa boa, realmente pode, e a gente começa a ficar convencido. Quando você analisa o sistema, as propostas que estão sendo colocadas na ANS, e eu vivi 2 anos dentro da ANS discutindo essas propostas, você percebe que essas propostas têm uma grande finalidade, é transferir o risco para o prestador. A operadora deixa de ter risco e transfere completamente o risco para o prestador. Esse risco tem que ser compartilhado. Ele não pode ser de um lado só. A outra premissa para construir uma relação de confiança é a equiparação de forças. Enquanto nós continuarmos tendo um predomínio extraordinário de forças da operadora, esse sistema não vai ser alavancado. A tendência dele é cair. Enquanto nós não tivermos ética nas relações, isso também não vai acontecer. E nós vimos aqui, e vemos no dia a dia, vários exemplos de ética, de vários lados. Agora, quando a gente vê o exemplo de conduta não ética, nós temos que denunciar. Temos que denunciar o médico no Conselho Regional de Medicina. Quando a operadora, ou o auditor da operadora, ou o diretor técnico da operadora, toma conhecimento que um médico fraudou o sistema, ele tem que ser denunciado no Conselho, ele tem que ser punido. Nós não queremos esse médico dentro do sistema. Agora, essa generalização é perversa com o médico. Qualificação dos médicos e serviços assistenciais. Na qualificação do médico, eu coloquei uma figura que representa mais o humanismo, mas nós precisamos também da competência. E a tecnologia, ela precisa ser usada. Nós não podemos negar a tecnologia. Ela tem que ser usada com moderação, ela tem que ser usada com precisão, em benefício do paciente. Não deixar de ser usada ou procrastinada. A agência só introduz no seu rol novos procedimentos de 2 em 2 anos. Se você perder a primeira oportunidade, só com 4 anos é que você vai ter um novo procedimento entrando no rol de procedimentos da agência. Isso é prejuízo para, principalmente, o paciente. A questão da qualidade também, de programas de qualidade, é essencial. Eu quis falar um pouquinho sobre as diretrizes, porque, enquanto o médico trabalha para 20 operadoras, nenhum operador é importante para ele. Se ele se chateia por qualquer razão com uma, ele deixa aquela operadora. Se ele trabalhar para poucas operadoras, ele se torna importante para elas e as operadoras se tornam importantes para esse médico. Esse é um fator que pode construir um caminho de confiança. O médico deve trabalhar em poucos hospitais. Eu, esses dias em São Paulo, lá no congresso da Abrange, semana passada, né, e eu fiquei 2 dias lá, nas quinta e sexta passada, tive a oportunidade de falar, e essas coisas que eu estou mostrando aqui, eu mostrei no congresso da Abrange, eu mostrei para as operadoras o que está acontecendo. Então, o médico trabalha, e eu vi um dos colegas, que foi meu colega há muitos anos, e ele me falou, eu trabalho em 6 hospitais. Ele é cirurgião vascular. Então, quando ele vai fazer visita nos pacientes operados, ele gasta mais tempo no trânsito do que dentro dos hospitais. Então, isso é uma redução da qualidade, isso é algo que prejudica muito. O médico precisa aprender a centralizar o seu trabalho. O ideal seria num único hospital, mas no máximo em 2, 3 hospitais, geralmente mais próximos. O médico precisa usar protocolos de diretrizes clínicas. Isso dá segurança para todo mundo, dá segurança para ele, dá segurança para a operadora, para quem está dentro do sistema. Agora, quem deve ser responsável por esses protocolos deve ser a Associação Médica Brasileira, usando as suas sociedades de especialidades e o Conselho Federal de Medicina. Nós tivemos essas diretrizes que avançaram bastante, mas por razões que não vem ao caso discorrer aqui agora, elas acabaram
no arquivo, né? Não estão sendo utilizadas, pelo menos que eu saiba. E diretrizes clínicas é muito importante para que o sistema seja pacificado. A operadora de plano de saúde também precisa dimensionar melhor o seu quadro de médicos e a rede de hospitais e demais estabelecimentos assistenciais de saúde. Uma operadora que precisa de 20 médicos numa especialidade, pelo número de vidas que tem, ela contrata, às vezes, 100 médicos. Então, a operadora deixa de ser importante para todos eles. Nós defendemos que haja uma articulação mais razoável nisso. Acelerando o processo aqui para construir essa confiança, nós precisamos criar grupos de trabalho, e eu levei essa proposta à Abrange, inicialmente informais, nos níveis estadual e nacional, com a missão de harmonizar o relacionamento, construindo a confiança recíproca. Precisamos realizar negociações de cláusulas contratuais e de preços de serviços através de entidades que representam os prestadores e as operadoras nos níveis estadual e nacional. O Paulo colocou muito bem. Como é que eu, Reles psiquiatra lá de Goiás, vou sentar com 10 operadoras para negociar o meu contrato com ela? É preciso que eu tenha um órgão que me represente. E a operadora tenha também, ou a Unidas, ou a Abrange, um órgão que represente. Então, através da representação, nós podemos negociar esses contratos, e esses contratos vão trazer coisas importantes. Realizar negociações de cláusulas contratuais e de preços de serviços através de entidades que representem os prestadores. E ter sempre como objetivo alcançar a associação de menores custos com desfechos mais favoráveis. Então, todos nós temos que trabalhar nessa direção, apesar de ser uma tese extremamente difícil, mas ela é possível. Todo prestador deve encaminhar denúncia ao Conselho Regional de Medicina diante de indícios de práticas antiéticas da operadora. Toda operadora tem um diretor técnico. Esse diretor técnico tem que ser denunciado quando a operadora tem uma prática. O reverso é verdadeiro. O diretor técnico da operadora também tem que encaminhar a denúncia ao Conselho. Implantar no Sistema Suplementar de Saúde, em parceria com o Sistema Público de Saúde, um sistema de registro único do paciente, que é, vamos dizer assim, uma célula que pode, no futuro, ser um prontuário único, que diminuiria desperdícios, né? Um paciente que é atendido num hospital público de urgência, 6 horas depois ele é transferido para um hospital privado, porque ele tem plano de saúde, ele vai repetir todas as tomografias, todos os exames que ele fez lá no hospital público, ao invés de levar esses exames para onde ele vai. Também o caminho contrário precisa ser corrigido. Promover a rápida inclusão de novas tecnologias assistenciais para proporcionar mais segurança para o prestador e para o beneficiário e reduzir custos assistenciais e conflitos. O paciente pressiona pela tecnologia mais nova. Ele que sabe, ele tem informações, ele quer se valer se aquilo está indicado. Compete ao médico, se não existe a indicação, mostrar a ele que não está indicado. E se está indicado, utilizá-la. Promover a rápida inclusão também de novas tecnologias gerenciais para proporcionar mais segurança e facilidade de diálogo entre operadora e prestador e reduzir custos operacionais. A equiparação de forças é essencial. Promover a inclusão de ações básicas de saúde na prática do sistema suplementar. As operadoras cobram do sistema suplementar, cobram do médico, cobram de ações que economizem. As ações básicas de saúde, nós sabemos que traz economias a médio e a longo prazo. As operadoras nunca tiveram interesse realmente em trazer as ações básicas de saúde. Agora, parece que estão despertando para isso, e isso é extremamente importante. Realizar encontros periódicos e sistemáticos entre as entidades estaduais e nacionais, trabalhar para tornar a realidade a construção de parcerias entre os 3 artífices. Parcerias verdadeiras podem reduzir custos operacionais, sim. O papel das administradoras de benefícios é o papel de um atravessador.
O que faz uma administradora de benefício, que a operadora não poderia fazer? E ela leva uma boa fatia dos recursos do mercado sem correr nenhum risco. O funcionamento de cartões de descontos e outros intermediadores de assistência à saúde que não estejam sob a égide normativa e fiscalizadora da ANS deve ser eliminados. A doutora falou disso e nós concordamos plenamente com essa questão. Ser operador e, concomitantemente, prestador de serviço é um duplo papel que traz prejuízos ao sistema. Isso é muito evidente. As operadoras que exercem também o papel de prestadores, quando vão para o mercado, elas puxam o preço para baixo e reduzem a qualidade da assistência. Isso resulta em prejuízo para os pacientes. Eu pulei uma... Aqui. As seguradoras também, elas acabaram usando uma brecha e deixaram de atuar como seguradoras, passando a atuar como operadoras. Elas vendem um seguro, não têm aquele depósito garantidor, o fundo garantidor, utilizam de uma série de benesses da lei que regulamenta as seguradoras e se beneficiam extraordinariamente ao estabelecer uma relação com o prestador de serviço que não poderia ser estabelecido. Ela deveria ressarcir, dentro do seguro existente entre ela e o segurado, os gastos que o segurado fez com assistência à sua saúde. Essa é uma notícia de ontem, né, do Jornal do Comércio, que vamos ver o que acontece. Mas o governo começou a estudar uma alternativa à ANS. Parece que sinalizou aí para o sepultamento da Agência Nacional de Saúde. Eu queria encerrar com esse slide, que é um slide que eu também repito, e gosto muito dele, porque eu acho que ele representa muito bem hoje o que é o sistema suplementar de saúde. Ele está adernando. E se nós não tivermos uma união dos três segmentos muito fortes e de mãos juntas, fazermos forças no sentido de corrigir isso que está aí, esse navio vai adernar, com certeza. Muito obrigado. Doutor Salomão, muito obrigado pela sua excelente explanação. Eu queria só fazer uma breve provocação. O senhor disse que a mudança no sistema de remuneração e custeio é dar um tomé no médico. Eu vou além disso, é dar um tomé no médico e no usuário, a exemplo do que aconteceu com as companhias aéreas, que prometeram reduções nas passagens com a cobrança das bagagens, coisa que o tempo mostrou que não aconteceu. Meus amigos, infelizmente, nós não teremos tempo para debate, temos que encerrar agora. Eu peço que vocês mandem e-mail para o Conselho com as dúvidas, nós teremos o maior prazer em responder todas elas por escrito. A Comissão de Direito Médico se reúne, responde e envia as dúvidas para vocês. Eu vou entregar os certificados. Doutora Fabiana. Doutora Fabiana, muito obrigado. Doutor Luiz Henrique, opa, esse sou eu. Doutor Paulo de Souza Montenegro, muitíssimo obrigado. Doutor Salomão. Vou tomar uma foto rápida aqui. Eu acho que já não temos mais nem como... Não temos mais nem o fotógrafo. Alejandro, você faz o encerramento aqui? Como que... Ah. Obrigada. Vou passar a palavra, então, para a nossa cerimonialista. Muito obrigada, os nossos agradecimentos e uma palavra final de encerramento do nosso congresso. Convido à tribuna o desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e membro da Comissão de Direito Médico, doutor de Aulas Ribeiro. Em nome do presidente do Conselho Federal de Medicina, doutor Carlos Vital, do presidente da Comissão de Direito Médico, doutor Mauro Ribeiro, me pediram ambos que fizesse o encerramento
e eu, então, agradeço a presença de todos que estiveram conosco neste congresso, agradeço os palestrantes, agradeço os conselheiros federais, presidentes de conselhos regionais de medicina, todos os conselheiros, todos os consultores jurídicos dos conselhos regionais e federais, federal e regionais que estão aqui, todos os que estiveram conosco durante todos esses dias. E eu já informo que no dia 4 de outubro nós nos reuniremos para começar a organizar o 9º Congresso Brasileiro de Direito Médico, que será o ano que vem, normalmente no mês de agosto. Portanto, a palavra do presidente do Conselho, que pediu que eu transmitisse a todos, e o presidente da comissão, é de muito obrigado pela presença, e nós contamos com todos no ano que vem. Que todos tenham um bom final de semana e um bom final de dia. Está encerrado, portanto, o 8º Congresso Brasileiro de Direito Médico. Muito obrigado.